Graça e paz, povo de Deus, boa noite. A nossa live de hoje nós vamos falar sobre dicas, de como ter um casamento feliz, um casamento bem sucedido, com base em princípios bíblicos, Então nós vamos orar para começar essa live. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos estudar a Tua Palavra nesta noite, Senhor, e entendermos o que a Tua Palavra quer nos ensinar, entendermos o que o Espírito Santo de Deus quer ministrar nas nossas vidas nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, gente, para começar, eu gosto muito de um versículo bíblico que está lá em Provérbios 14:1, que fala da mulher sábia. Então, o que diz o versículo? Que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, edificar é construir, Eu gosto da palavra construir. Existem outros significados, cada um, com o mesmo significado. Então, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela constrói a sua casa em bases sólidas, Tem que ter uma base sólida. Um casamento, para ele ser feliz, ele tem que ter a sua base toda na Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem diversos versículos, que falam sobre casamento, que falam sobre a união, a relação homem e mulher. Vamos ao primeiro versículo aqui, que eu acho que é interessante a gente iniciar por ele. Vocês abram a Bíblia de vocês lá em capítulo 2, Gênesis 2, versículo 24. Olha só o que diz aqui. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, o que diz esse versículo aqui? Que o homem e a mulher, eles vão deixar a casa do pai e a casa da mãe para se darem em casamento e se tornarem um só corpo e uma só carne. Então, aqui nós temos basicamente uma unidade, não é mesmo? Porque ambos dois se tornam um, ok? Isso está nos dando uma ideia de casamento, Um casamento. O homem e a mulher casam, vão para sua casa e aí a partir de agora começa um relacionamento, um casamento. Então Deus pediu para nós falar sobre o casamento, o que é o casamento, como ser bem sucedido no casamento. Ele nos deu o assunto casamento, na verdade nós vamos dentro da nossa experiência, o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Bom, então agora eu vou ler para vocês Efésios. Se vocês podem acompanhar, Efésios capítulo 5. Efésios 5, do 22 ao 24, que vai falar dos deveres, da mulher e também dos deveres do homem, como esposa, ela como esposa e ele como marido. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a sua igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também esposas devem obedecer em tudo ao seu marido. Então, qual é o primeiro princípio que a gente vê aqui? Que a mulher, ela deve ser obediente ao marido, não é mesmo? Tem algumas versões que falam em ser submissa, Eu me recordo que quando eu me casei, até mesmo antes de eu me casar, eu li esse versículo e a minha versão dizia submissa, que a mulher deveria ser submissa ao homem.
E eu me recordo que eu fiquei meio assim, né? Nossa, ser submissa deve ser tão difícil ser submissa, né? E eu confesso que entendi errado esse versículo. E com o passar dos anos, depois a gente foi para a igreja, né? Eu fui lendo e também observando o casamento de outras mulheres cristãs dentro da igreja. Eu entendi que isso não era uma submissão, que ser submissa não era o marido mandar completamente na esposa, não é mesmo? Porque não tem como dois conviverem junto e não concordarem, não é mesmo? Então o casamento ele deve ser regado de muita conversa, de muito acordo, não é mesmo? E a palavra submissa deve sim estar relacionada a respeito, né? A obedecer, a mulher obedecer ao seu marido, porque seu marido como um esposo, como um homem, chefe de família, provedor da sua casa, a mulher deve respeitá-lo, honrá-lo e obedecer, não é mesmo? Não quer dizer que não possa ter acordo, né? Então, o que cada esposa tem que ter em mente para o casamento ser feliz, para dar certo, é que ela deve obedecer o seu marido, né? Esse é um dos deveres da mulher. E vamos ao dever do homem. Aqui fala sobre o marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então vejam bem qual é o dever do marido. O marido deve amar a esposa. Amar essa esposa, cuidar dela, porque ela também, ao obedecê-lo, ela está cuidando do marido também, não é mesmo? Está sendo obediente, evitando brigas, evitando confusões. Às vezes, muitos casais brigam porque não existe uma obediência, né? A mulher não entende o que é obedecer. E muitas vezes acabam brigando, né? Porque não concordam, né? Porque na verdade tem que ter muita conversa, tem que ter muito diálogo. E esse homem tem que amar essa mulher, assim como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, amar não está implícito em só ter, né, intimidade. Amar é cuidar, né, ser carinhoso, usar de palavras, né, agressivas, coisas assim. Ser carinhoso, ser marido, ser esposo, ser companheiro, né? Amar ela para que ela venha também entender qual é o papel dela, né? Então, esse primeiro tópico seria isso, que a mulher cristã tem que entender qual é o papel dela dentro do casamento e o homem também entender qual é o papel dele dentro do casamento. E ambos se respeitarem, haver um respeito, né? A mulher respeitar, o marido amar, e assim eles vão poder ser mais felizes nesse casamento. O segundo ponto que a gente achou interessante, né, é que também às vezes dá um pouquinho, né, de briga, às vezes também confusão no casamento, com o homem, com a mulher, é que a mulher, Deus criou ela para ser uma ajudadora de seu marido, não é mesmo? Né? Tá lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18, ó. Como Deus criou a mulher. E disse Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, uma adjutora seria uma ajudadora, né? Uma colaboradora, uma pessoa que vai administrar as coisas do lar, que vai ajudar o marido, né? A arrumar a casa, a arrumar os filhos, organizar a casa, não é mesmo? Hoje em dia as mulheres já estão com tarefas extras, né? Trabalham fora, cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam do marido. Então é bastante coisa, né? Mas é uma colaboradora, né? Não é uma faz tudo, que nem eu digo. Não é pra tirar folga em cima da mulher, marido, pelo amor de Deus. Ela é uma colaboradora, não é mesmo? Então a Bíblia já deixa bem claro que a mulher é uma colaboradora. Então a mulher também tem que ter consciência disso, né? Que certa vez eu também fiquei pensando assim, pô, será que eu tenho que fazer tudo aqui, né? Tipo, a gente faz, né? O marido trabalha, a gente cuida dos filhos. E eu, certa vez, assim, fiquei minha visão meio distorcida, não sei porque eu faço tudo nessa casa, não sei o que, meio estressada, né? Eu faço tudo nessa casa, que não sei o que, não sei o que lá. E quando eu tava orando, eu fui ler a Bíblia, caiu bem nesse versículo, né, da ajudadora ali,
Aí eu entendi que o Espírito Santo estava me falando comigo, né? Sobre ser ajudadora, que eu não tô fazendo nada mais, nada menos do que ser ajudadora no meu lar, né? Ajudar meu marido, ajudar meus filhos, colaborar com a limpeza, não que todo mundo não possa fazer, né? O ideal é que todo mundo ajude também. E o nosso tópico 3 aqui, para ter um casamento feliz, fala sobre o casal tirar um tempo, né, para namorar, para ter intimidade. Aqui, na verdade, está falando, né, que hoje em dia a rotina está muito agitada, às vezes a mulher trabalha fora, o homem também, mas o que nós queremos dizer é que o casal tem que tirar um tempo para namorar, né? Depois tem os filhos, depois que tem filhos complica um pouquinho mais, que daí tem que botar a gurizada para dormir, né? Organiza aqui, organiza lá, tá tarde, às vezes um tá cansado, o outro também. Mas organizem, conversem, né? Porque tem que ser conversado, não é mesmo? Porque às vezes um tá muito cansado, o outro não tá com vontade. É conforme o acordo entre os dois, né? Mas arranjem um tempo para namorar. O versículo que eu tenho aqui, deixa eu ver. Tá em 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler para vocês. 1 Coríntios, capítulo 7, do 3 ao 5. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Primeira Coríntios 7. Vou ler aqui para vocês. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Então aqui está dizendo que não devem o homem e a mulher se negar a ter relações, não é mesmo? Aqui está falando de cumprir os deveres, né? Os deveres, o homem e a mulher cumprir seus deveres de namorar, de ter relações, de ter intimidade, não é mesmo? Isso para que não esfrie a relação, para que o amor não acabe, né? Devem sim namorar, devem sim ter relação. Não é ter relação sexual somente para terem filhos, né? E sim para aproveitar o sexo a dois, porque o sexo não é algo sujo, como algumas pessoas pensam. É para ter sexo no casamento. Deus, ele quer que o casal tenha essa intimidade e é importante, né? Claro, se conversarem, né? Porque depois tem filho, tem tudo, nem sempre dá certo as agendas, né mesmo? Tem que concordar no dia, na hora, como, onde. E fica interessante, né? Se acariciarem, namorarem bastante, né? Reforçarem o amor, dizer que ama, que gosta, enfim, o que a pessoa quiser e tiver vontade de falar, né? A intimidade é do casal. Ali, entre quatro paredes, o casal pode tudo, tá? Então, esse versículo está bem claro sobre um namoro aqui, sobre a intimidade do marido e da mulher. Então, para ter um casamento feliz, né? Um casamento duradouro, com certeza, tem que ter intimidade, tem que ter relações, tem que ter sexo. A Bíblia deixa bem claro aqui, só se negarem no caso de estar em algum propósito de oração, né? Para orar e passando isso para não cair em tentação, não é mesmo? De olhar para uma outra mulher, de alguma outra ocasião acontecer e acontecer uma traição, um interesse por uma outra pessoa. Para manter a chama acesa, tem que namorar. Então, a nossa quarta dica aqui
É uma dica que aqui em casa a gente faz bastante, né? A gente faz todos os dias, a gente tem um horário que é no fim da noite, não é mesmo? É orarem juntos, não é mesmo? Você e seu marido orarem juntos, os filhos, se já tiverem os filhos, orarem, lerem a palavra, não é mesmo? Ter um tempo para ouvir um louvor, né? Para edificar a casa, para buscar a presença de Deus. Isso a gente costuma fazer, seja de manhã, de tarde ou de noite, aí é vocês que definem esse horário, né? Ter um tempo para edificação, para leitura da palavra de Deus, para buscarem mais a Deus, né? Um tempo para ensinar os filhos, porque às vezes as crianças, né? Por exemplo, esses tempos, o Gabriel, ele disse pro pai dele que eu tinha emprestado celular, né? Na verdade, eu não tinha emprestado celular. E o pai dele deu o celular. E eu fiquei assim, pensando, né? Ele mentiu, né? Ele mentiu pra mãe dele. Eu sempre digo pra ele dizer a verdade, né? Mas ele quer, porque quer o celular, não tem jeito. Então, eu separei um tempo, né? Procurei ali um texto que fala sobre mentira, né? Tem a Bíblia infantil. E foi o tempo que eu tive, foi de noite, de explicar para ele que mentira não é de Deus, né? Que a mentira não agrada a Deus, que a mentira é coisa do diabo, que desde o início o diabo foi rebelde e mentiroso. Então, nós separamos um desenho infantil, lemos um trecho da Bíblia ali, que fala, o versículo da Bíblia que fala para ele. Foi uma maneira de ensinar ele, né? Que aquele ato dele, que ele teve, aquilo que ele falou pro pai dele não era o certo, não era o correto, né? Enfim, ensinando a palavra para ele, né? Através também da música, do louvor, da oração, né? Que fazer isso, orarem juntos, estudarem a palavra juntos, né? Com seus filhos, com seus maridos, vocês estão investindo no crescimento espiritual da sua casa, da sua família, não é mesmo? Está investindo numa busca em conhecer mais de Deus. Então essa é a quarta dica. A quinta dica é que casamento nem sempre é um mar de rosa, né, gente? Nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. E é sempre bom deixar claro que um deve ajudar o outro, não é mesmo? Ajudar em oração, ajudar com palavras que edificam, né? Profetizando, na verdade, que tudo, né, que vem às vezes em forma de luta não é para nos matar, não é para nos tirar o nosso ânimo, o nosso foco, é sim para nós crescermos espiritualmente, que Deus está sempre ensinando coisas novas para nós, não é mesmo? Então a quinta dica é que o casal, né, a família, faça das lutas uma oportunidade de se aproximarem mais, de terem mais cumplicidade, de ajudarem mais uns aos outros, né? De entenderem as suas necessidades, porque às vezes nós temos necessidades e nós não sabemos falar sobre as nossas necessidades, né? Então, que as lutas sejam, né, uma oportunidade de vocês terem mais cumplicidade, terem mais união, unir mais, né, marido, mulher, filhos, enfim, unir mais a família. E a nossa sexta dica, ela fala sobre dinheiro, sobre finanças, né? Ela fala que para não brigarem por causa de dinheiro, ou seja, por causa da falta do dinheiro, né? Muitas vezes. Aqui nós já tivemos briga por causa de dinheiro, não vou dizer que não, né? Porque no início do nosso casamento, como alguns sabem, a gente não tinha a nossa casa, não é mesmo? E eu estava orando bastante, buscando a Deus saber como que eu fazia para financiar a minha casa, melhor dizendo. Porque na época a gente não pagava aluguel, a gente não pagava valor de aluguel nem nada. Então a gente tinha um dinheirinho ali para economizar, né? Eu abri uma poupança, queria economizar, mas enfim, o João era naquela época, né, a gente recém-casado, era aquilo que eu disse pra vocês no início, né, eu pensava assim, meu dinheiro é meu, e ele pensava que o dinheiro dele era dele. A gente naquela visão ainda, a gente é recém começando a ir na igreja, bem no início ainda, a
gente não tinha essa visão de unidade, entendeu? Que o dinheiro dele era meu e que o meu dinheiro era dele. Então a gente fazia essa divisão, sabe? A gente fazia essa divisão. Teu dinheiro é teu e meu dinheiro é meu. Mas enfim, a gente precisou economizar, né? E a ideia, assim, que o Espírito Santo falava pra mim, assim, era que eu precisava planejar, né? Eu tava tentando planejar algo, assim, que eu pudesse economizar para fazer o financiamento, né? Até que o Espírito Santo disse, abre uma poupança e vai colocando dinheiro lá, né? E tu tiver um número X, um valor X, tu mostra para ele. Incentiva ele a juntar, diz que tu vai juntar mais do que ele. E aí eu tive essa ideia, eu digo, uma boa ideia. Aí foi o que eu fiz, gente, eu botei dinheiro na poupança e disse pra ele, olha só, tô juntando pra fazer a nossa casa, já tô com bastante dinheiro aqui. Ele olhou assim, tem bastante dinheiro mesmo. Aí ele disse assim, mas eu vou juntar mais do que tu. Eu digo, tá, então tá bom, pode começar então. Eu me lembro que foi mais ou menos assim que eu, uma ideia assim que o Espírito Santo me deu, porque eu tava orando muito em cima daquilo, né? Eu preciso dar um jeito de fazer esse homem economizar comigo, juntar o dinheiro dele com o meu, porque assim a gente consegue chegar no nosso objetivo mais rápido, né? Porque eu conversava com ele sobre juntar dinheiro e coisa, ele sempre dava uma escapada assim, né? Juntar dinheiro pra quê? Pra isso e aquilo. Não, vamos ir lá, vamos ver como é que é, mas eu entendi que eu precisava juntar, entendeu? O Espírito Santo deu a ideia de abrir a poupança, fui abrir a poupança. Fiz o que o Espírito Santo me direcionou a fazer. E deu certo, gente. Foi como a gente conseguiu fazer a nossa casa, juntando, né, um valor inicial e juntando e unindo esforços, não é mesmo? O dinheiro dele junto com o meu. Então, ali eu entendi assim também, depois que a gente casa não tem nada separado. Na área financeira, igual, se vocês formam um corpo só, se vocês formam uma pessoa só, então o dinheiro é um só, o dinheiro é para a família, o dinheiro é para os dois, né? Então a dica que fica aqui é que se converse, né? O marido converse com a mulher converse com o marido. Relacionado a dinheiro, quando casado, tudo tem que se conversar. Quem vai pagar as contas, quem vai lidar diretamente com o dinheiro, o que sobra, o que não sobra, quando sobra, para onde que vai? Vai para poupança. Sempre ter uma poupança aberta, não é mesmo? Não sobra, mas quando sobra se gasta. Se sobrar, coloca na poupança, né? O ideal é ter um fundo ali, uma poupança, uma coisa que vocês possam administrar juntos. Então, quando se trata de dinheiro aqui, né? Como eu falei anteriormente, já tivemos aquele momento em que eu disse que o dinheiro era meu e ele disse que o dinheiro era dele e ficou por isso mesmo. Mais pra frente a gente foi conversando, a gente foi se entendendo. Hoje a gente, em absoluto, né? O dinheiro é da família. É nosso, é meu, é dele. E a gente conversa, a gente senta e conversa. A gente não faz nada escondido um do outro. A gente não faz nada sem conversar, sem colocar no papel, sem fazer um projeto, sem orar em cima daquilo, né? Daquele projeto, daquele sonho, de tudo que a gente quer fazer, a gente coloca em oração. Às vezes Deus dá uma direção, né? Então, um conselho aqui é que vocês definam, né? Até mesmo em relação ao dízimo e à oferta, né? O marido e a esposa também tem que estar concordando. Então, o dízimo e a oferta, certo, né? Tem que dar o dízimo e a oferta. Outra dica, não gastar mais do que se ganha, não é mesmo? Entrar no acordo sobre os gastos, né? Pagou as contas fixas, sobrou X, vamos gastar por quê? Não vamos gastar, vamos contar na poupança. Tudo isso tem que ser conversado, acordado. Quem cuida da contabilidade, né? De controlar o que entra, o que sai, enfim, se vai colocar na poupança ou não. E, por fim, a última coisa que eu tenho aqui para dizer é que toda provisão, né? Toda provisão, ela vem de Deus. Então, nosso trabalho, tudo vem de Deus. Então, não tem porquê, né? Deus não se agrada quando o casal, ele briga, ele discute por dinheiro. Não é mesmo? Porque nós tivemos um ponto da nossa vida que a gente não tinha muito dinheiro, mas aquele pouco que a gente tinha, às vezes a gente acabava divergindo, né? Ele queria fazer uma coisa, eu queria fazer outra. Então, a maioria dos casais às vezes brigam
por causa do dinheiro ou por causa da falta dele, né? Porque às vezes a dívida, né? Às vezes tem pessoas que têm dívida, a dívida é dos dois, é do casal, enfim. Isso às vezes acaba gerando um pouco de dívidas. Então, né, Deus, ele deixa bem claro que o dinheiro, ele serve para nos servir e não nós servimos a eles, ao dinheiro. E aí lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Viu aqui? Então, pessoas porque gostam de dinheiro, né? Então diz que dinheiro é a fonte de todos os males. Então, o dinheiro, ele deve nos servir, não é mesmo? Servir para nós sermos felizes, realizarmos os nossos sonhos, mas nunca nós estarmos brigando por causa dele, não é mesmo? Então temos que ser mordomos daquilo que Deus nos dá e administrarmos com sabedoria, não é mesmo? Tudo que nós temos vem de Deus, então vamos administrar com sabedoria, com muita calma, sem brigas, né? E sem confusões. Esta noite era isso que nós tínhamos, né? Então a mulher sábia, ela vai edificar a sua casa em cima desses 6 tópicos aqui que nós falamos, né? A mulher, ela vai obedecer ao marido, o marido vai amar a sua esposa, cuidar dela, né? Cuidar, dar carinho, ser paciente, não é mesmo? A mulher, da mesma forma, usar as palavras para edificar a sua casa. Tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter cuidado, carinho, não é mesmo? Não só com o marido, mas também com os filhos, né? Para ter um casamento feliz, um casamento saudável. E ter uma noção de unidade, que a família não é cada um para um lado. A família é uma só, marido e mulher um só. Depois vem os filhos, né? Cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? Então também o marido deve amar e também ajudar, né? Não é só a esposa ser a ajudadora, porque numa casa tem muitas coisas para se fazer dentro de uma casa. Então, nós aconselhamos, né, sempre que os maridos puderem, ajudarem as suas esposas, não é mesmo? Depois que tem os filhos, tem brinquedos espalhados pela casa, ajuda a juntar, não é mesmo? Dá uma louça lá por secar, seca, bota a toalha na rua, limpa ali, né? Varre a área, varre a cozinha. Então, não custa ajudar, né, gente? Porque nem sempre o casamento é um mar de rosa. A gente tem as nossas dificuldades, não é mesmo? Todos temos. E temos que nos ajudar uns aos outros. Então, vamos orar ou vamos cantar uma música? Vamos tocar uma música. Tocar uma música? Então tá. Pode orar. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é
pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar falando, né, sobre casamento, sobre como ser feliz. Lembrando que a gente, seguindo os princípios bíblicos, nosso casamento, na nossa casa, na nossa relação com a nossa família, nós estamos fazendo o que glorifica a Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, esteja, Pai, com cada família, em cada casa, em cada lar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja abençoando os lares nesta noite, guardando esta família, Senhor. Abençoando este lar, abençoando este homem, esta mulher. Que eles possam, Pai, falar a mesma língua. Que eles possam, Senhor, se entender em todas as áreas da vida deles, Senhor. Abençoa os teus filhos, Pai, que eles possam ter uma noite abençoada na tua presença, Senhor. Ó Pai, dê sabedoria para este homem, para esta mulher, para eles aprenderem a gerir as suas finanças, para eles aprenderem a administrar tudo aquilo que o Senhor dá para eles, Pai. Que ela seja a mulher sábia que edifica a sua casa, que profetiza para a sua casa, para o seu lar, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de prosperidade, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que eles sejam prósperos em todas as áreas da vida deles. Que o casamento deles, Pai, seja abençoado. Que eles possam administrar este casamento, Senhor, de acordo com a Bíblia, de acordo com os teus princípios bíblicos, Pai, de acordo com aquilo que o Espírito Santo ensina a eles, Senhor, a ela respeitar o marido, ele, a honrar este homem, Pai, a honrar este homem de Deus, este homem ame esta mulher sábia, esta mulher que cuida da sua casa, que cuida dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, fortalece eles para as lutas e para as batalhas do dia a dia, Senhor, dê muita paz, muita tranquilidade nesse lar. Que eles possam estar unidos, Senhor. Unidos, juntos, sendo um só, uma só família, Senhor. Abençoa, Pai, que eles entendam que família é um projeto de Deus. Que família nasceu para andar junto, para estar junto, para caminhar junto e fazer tudo junto, Senhor. Não tem ninguém fora deste projeto. Todos os